sintomas, eles podem aparecer todos ao mesmo tempo, podem aparecer só alguns, eles podem ser mais leves em alguns momentos e muito intensos em outros, né? Tem uma grande variedade de possibilidades, todos juntos e misturados. Mas, normalmente, a ansiedade se caracteriza como um estado de angústia, né? Muitas pessoas referem esse sentimento quase como de uma opressão no peito, um estado de preocupação constante, de se sentir nervoso, um pouco agitado, como não saber para onde ir, preocupações constantes e pensamentos repetitivos que geralmente são pessimistas, né? A gente tem muitas vezes uma vontade de chorar que não sabe muito bem de onde vem, e meio difuso, né? Um estado de inquietação, isso é muito referido, a pessoa não consegue relaxar, não consegue fazer coisas que gosta, porque os pensamentos e as preocupações estão o tempo todo, né? E com isso vão acontecendo outras coisas, por exemplo, a pessoa vai tendo muita tensão muscular, porque se sente tensa, então podem aparecer muitas dores, né? Pessoas que têm muitas dores na musculatura, nas articulações, pessoas que têm bruxismo, então começam a deixar o maxilar extremamente duro de noite, você pode começar a ter pesadelos. Muitas vezes, a irritação e o pavio curto são muito típicos de quem está ansioso. Então, às vezes, a pessoa não se acha ansiosa, isso é muito importante, mas ela está muito irritada e muito intolerante. Então, às vezes, as pessoas da família falam, pô, você está muito irritado, você está muito ansioso, né? Então, isso é importante estar atento ao que os outros dizem, né? Às vezes, as pessoas que moram com a gente dão indícios de coisas que às vezes a gente nem percebeu, né? E tem alguns sintomas que às vezes as pessoas não ligam com a ansiedade. Por exemplo, coceira, né? Agora você vai falar um pouco mais de coisas de pele. Por exemplo, transtornos intestinais, constipação ou diarreia, vontade de urinar muito frequente. Então, são algumas coisas que, às vezes, a pessoa tem uma vontade de urinar o tempo todo, vai no urologista, tem que ir, obviamente que tem que ir, mas às vezes esse é um sinal de ansiedade, né? E muitas afecções de pele, né? Você pode explicar isso muito melhor do que eu, se você puder dar umas ideias de afecções, mas isso é muito comum, né? Da gente ver. Uma pessoa que tem um transtorno da tireoide pode ter como sintoma a ansiedade. Por isso que, quando a gente recebe, por exemplo, um paciente com ansiedade, a gente tem que olhar o corpo como um todo. Porque você pode, por exemplo, tratar a tireoide, se a pessoa tiver um problema de tireoide, e a ansiedade melhora. Esse é um sintoma psíquico da tireoide. A menopausa, por exemplo, o início da menopausa pode cursar com muitos transtornos do humor e muita ansiedade. Então, por exemplo, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque, estou muito ansioso. E as pessoas falam, isso é da sua cabeça, vai passar, relaxa. E é da cabeça mesmo. Eu falo, isso é da cabeça mesmo. É do cérebro, né? O cérebro é um órgão, como qualquer outro. Eu tenho muita dosinha dele, porque todo mundo é um pouco preconceituoso com ele, né? Então, as pessoas nunca querem ter problema no cérebro, as pessoas não têm problema de tratar a pressão alta, as pessoas não têm problema, né, de tratar diabetes, mas quando tem alguma coisa na cabecinha, as pessoas não gostam e ficam deixando para lá. Então, a gente tem muito tabu, né, com a ideia de procurar um psiquiatra, né? Com a ideia de eu não sou louco, isso não é coisa para mim, isso é coisa para gente que tem doença mesmo. Isso é muito ruim, é um desserviço muito grande, né? Porque a gente sabe que quanto antes a gente trata, vamos falar um pouco agora do tratamento, mas quanto antes a gente trata,
a gente previne muitas coisas, inclusive as doenças do corpo. Sim. Né? Então, eu tenho a impressão que quando a gente está se sentindo esse desconforto, ou quando a gente percebe que esses sentimentos, sejam eles, eu estou chorando muito, eu estou com uma angústia que eu não sei de onde vem, esses todos que a gente conversou, a primeira coisa seria procurar um psiquiatra. Por que eu digo isso? Muita gente fala, primeiro eu vou ver uma psicóloga, depois eu vou ver um psiquiatra. Mas eu tenho a impressão de que um psiquiatra vai saber ou vai poder diferenciar, se é um bom profissional, obviamente, se a pessoa tem ou não um transtorno de ansiedade e vai poder reconhecer qual é o melhor tratamento. Uhum. Às vezes, o melhor tratamento para alguém que está com ansiedade é só fazer terapia, por exemplo, ou só se alimentar melhor, ou tratar a tireoide se tem problema, ou fazer meditação, ou fazer mais exercício físico, né? A gente sabe que a falta de exercício físico leva a tudo isso. E às vezes a pessoa vai poder falar, olha, teu sofrimento está tão grande que vale a pena você, por exemplo, tomar um remédio, né? E não tem que ter preconceito contra esses remédios, porque esses remédios são tão bons quanto os remédios para baixar a pressão quando são necessários, né? É que aí, quando a gente fala nessa linha de medicamento, doutora Valéria, as pessoas têm muito medo e vem até uma pergunta aí, esses remédios ansiolíticos viciam? Os remédios para ansiedade, quando a gente vai tratar uma ansiedade, que geralmente a gente usa um tipo de remédio que chama antidepressivo, que não necessariamente se usa para depressão, se usa para muitas coisas, esses medicamentos, eles não viciam, né? É como você dizer, mas remédio para pressão vicia? Não, claro que não. Pode ser que você tenha que tomar durante muito tempo, porque você tem pressão alta, e pode ser que você tenha que tomar para a vida inteira. Então, mas isso não quer dizer que vicia, isso quer dizer que você pode precisar, porque você tem um desequilíbrio no órgão cérebro que necessita desse tratamento. Tem outros medicamentos que a gente usa às vezes, como os ansiolíticos, que podem, se não forem bem controlados por quem está prescrevendo, viciar, mas isso é uma coisa que tem a ver com não seguir corretamente o tratamento, com não ter um médico por trás, com pegar remédio do amigo para tomar, né? Então, essas coisas são muito sérias, né? Exatamente.